Você sabia que a nutrição e suplementação podem ajudar ou atrapalhar na saúde sexual masculina? Esse é o nosso tema hoje em Performance Nutrition Entrevista com Deilis Gonzalez. O lugar certo para aprender sobre a ciência e a prática da nutrição e suplementação com os maiores especialistas da área. Acesse nosso programa no YouTube. Lá tem muito conteúdo para vocês ficarem bem informados. Gostou do programa? Já deixa um like e se inscreve no nosso canal. Não esqueça de ativar o sininho. Escreva aqui nos comentários suas dúvidas de alimentação e suplementação. Sua pergunta pode ser selecionada para um próximo programa. Nosso entrevistado de hoje é o Rodrigo Granzotti. Ele é biólogo formado pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, nutricionista formado pela Faculdade Paranaense, especializado em nutrição estética pelo IPGS e nutrição estética esportiva e saúde da mulher pela Estácio, mestre em biologia animal pela Unesp, professor e coordenador de cursos de pós-graduação e autor de livros e capítulos de livros na área de nutrição. Rodrigo, que prazer te receber novamente no programa. O prazer é todo meu. Que ótimo. E a gente tem um tema super interessante hoje, né? Porque saúde sexual masculina é um tema pouco explorado na nutrição, cheio de tabus, né? O que acaba criando mitos com facilidade. Então, vamos começar situando as pessoas. O que caracteriza, o que constitui uma saúde sexual masculina? A gente hoje se aproveita muito do que a gente tem de dados epidemiológicos, né? Então, quando a gente fala de saúde sexual, talvez um dos maiores problemas que afetam os homens nesse aspecto seja as disfunções sexuais. Então, a gente tem ali uma parcela da população masculina, embora eu acho que esse número seja um pouco subjetivo ou um pouco explorado de fato, a gente tem quase 50% dos homens com algum tipo de disfunção. Não estou falando só de disfunção erétil, a gente está falando aí de um apanhado de patologias ou doenças que afetam, de fato, a saúde sexual do homem. Mas hoje uma boa parcela dos homens acabam enfrentando algum tipo de problema. E por que eu falei que é subestimado ou até mesmo subjetivo? Porque a maior parte dos homens não procuram ajuda. Então, a gente não tem os números definitivos mesmos em relação a esses problemas, né? Como você falou, ainda é muito tabu. Então, para o homem ir procurar ajuda para resolver determinado problema do ponto de vista sexual, ainda é muito difícil, né? A gente tem que enfrentar algumas barreiras culturais para a gente poder atender esse público na sua plenitude. Mas, olha, a gente tem muitos homens que enfrentam esse problema hoje em dia. E eu falo assim, pelo que eu atendo em consultório, né? Boa parte do meu público masculino acaba trazendo algum tipo de queixa em relação a esses problemas. Caramba, não, 50% é um número bem significativo. Expressivo, exatamente. E de fato é um assunto que eu acho que se o profissional não questionar ativamente, o paciente não traz voluntariamente, né? Exatamente. Não traz Você tem que abertamente. indagar, né? Então, quando você está em consultório com esse paciente na sua frente, se você não entrar nesse assunto, dificilmente ele vai trazer isso para dentro, né, da clínica. Então, acho que é muito também do papel do profissional que está atendendo esse paciente para a gente poder até auxiliá-lo de alguma forma. Eu sempre falo que a nutrição trabalha muito o aspecto sexual, não só do homem, mas também da mulher, mas a gente consegue fazer muita coisa por meio de uma alimentação saudável, né? Na verdade, se a gente for olhar assim, boa parte dos problemas, a maior parte deles tem relação com maus hábitos alimentares e com um estilo de vida sedentário, né? Que é também a base de problemas de outras doenças, né? Que tem relação com esse contexto. Perfeito. E aí, então, você falou que a questão principal, na verdade, o que atrapalha são as disfunções e que são várias. Então,
Quais são as principais disfunções da Eu vou te saúde falar sexual? assim, a que mais mexe até com a autoestima do homem são as disfunções eréteis, né? Então, é aquele problema associado à incapacidade de ter uma relação, pelo menos plena, de relação sexual. Então, acho que isso é o que mais faz com que o homem procure algum tipo de ajuda. Embora ele demore, né? Isso a gente vê até por colegas médicos, enfim. Então, ele demora para procurar ajuda em relação a esse tipo de queixa. Mas talvez a principal e que mais afeta assim, a autoestima do público masculino é, de fato, a disfunção erétil, né? E talvez ali é uma porta de entrada para você tratar outras patologias, porque quando a gente começa a entender, né, quais são as razões que levam a essa disfunção, existem diferentes quadros patológicos que podem se associar a esse problema. Então, às vezes, é uma porta de entrada para você ir trabalhando outras ou tratando outras doenças associadas. É uma comorbidade, né? Então, a disfunção erétil, ela entra como uma comorbidade de várias doenças. Então, acho que isso que eu disse, é uma porta de entrada para a gente poder tratar o paciente de uma forma mais ampla. Excelente. E quais são, então, essas principais causas que levam à disfunção Olha, a erétil? gente tem a obesidade como um fator de risco, né? A gente tem hipertensão como um fator de risco. Hoje, o mais comum é resistência insulínica e diabetes. É um dos principais fatores aí que levam a essa disfunção. Eu acho que, assim, qualquer doença que afeta a função vascular, eles acaba sendo, refletindo diretamente na função erétil do homem. Então, acho que todas as doenças que afetam a saúde cardiovascular vão ter ali um impacto direto nesse contexto. Agora, acho que uma coisa que é importante destacar, que nem toda disfunção ela é orgânica, muita é psicológica, né? Então, muitos homens hoje, por questão de estresse, de ansiedade, enfim, também acabam desenvolvendo esse quadro. Então, acho que é importante, sobretudo, talvez identificar qual é a causa também. Então, muitos homens trazem um quadro de ansiedade, de depressão, e que também pode interferir diretamente na função sexual. Com certeza. E claramente é um assunto que requer um trabalho multidisciplinar, né? Porque entender qual é a causa, e essa causa pode estar no aspecto nutricional, pode estar no aspecto psicológico, pode ser uma doença de base, na verdade, que está gerando, e mesmo assim, essa doença de base precisar do apoio nutricional, psicológico. Exatamente, né? Então, assim, eu acho que a gente, como nutricionista, se insere assim, positivamente no tratamento, porque a alimentação, como eu disse para você, né, ela vai trazer um impacto significativo na saúde desse indivíduo e, com certeza, vai melhorar o quadro clínico, né, desse paciente. Perfeito. Então vamos nesse ponto. Como é que a nutrição pode ajudar na saúde sexual masculina? Vamos lá, então, assim, se a gente identifica que essa disfunção ela tem uma doença de base, por exemplo, uma doença cardiovascular, obesidade, resistência insulínica, então acho que aí o contexto nutricional ele se encaixa muito bem, porque por meio das mudanças do estilo de vida, até mesmo dos hábitos alimentares, a gente consegue melhorar muitos parâmetros que de fato levam a essas patologias, né? Então, puxa, reduzir o peso corporal, né? Então, uma dieta de emagrecimento, ou uma dieta para diminuir ou para melhorar essa sensibilidade insulínica, né? Com um perfil mais anti-inflamatório. Talvez acho que o que se enquadra muito nesses contextos é a dieta do Mediterrâneo. A gente vê muitos estudos traçando esse perfil alimentar dentro dessas disfunções, porque são dietas que têm uma grande quantidade de ômegas, né, do tipo 3, antioxidantes, né, uma baixa carga glicêmica. Então, assim, a gente consegue, por meio da alimentação, modular uma série de parâmetros fisiológicos, bioquímicos do paciente, que vai gerar uma resposta positiva nesse quadro clínico, nessa queixa. Com certeza, a dieta, a alimentação acaba sendo uma conduta positiva nesse cenário. Fantástico. E, assim, dependendo então do que o paciente tiver de base, a gente vai ter condutas diferentes. Eu acho que, a princípio, a gente tem que identificar isso, né? Qual é, tipo, a comorbidade que está levando àquela disfunção. E aí, direcionar um tratamento específico para aquele quadro clínico. Perfeito. E pensando em linhas gerais, eu acho que tem algumas coisas, até você mencionando a dieta do Mediterrâneo, que todo paciente vai se beneficiar, não só para as disfunções sexuais, mas principalmente para elas. Então, como, assim, pensando em alguns tópicos principais, como deveria ser uma alimentação para cuidar da saúde sexual? Eu acho assim, que uma das coisas que a gente vê que, de fato, geram boas respostas em relação ao comportamento sexual do homem é uma grande ingesta de vegetais. Então, isso já está descrito na literatura, que o consumo de frutas, verduras e legumes melhora muito
a questão da resposta sexual masculina, né? Então, acho que isso, de fato, está incluído no perfil dessa dieta, né? Da dieta do vegetariano. Então, isso por si só já é uma garantia que a tua resposta sexual vai ser melhor, né? O consumo adequado, né, de alimentos com alta carga glicêmica, então não excluir ou diminuir o consumo de alimentos industrializados, refinados. Eu falo assim que aquela dieta de padaria, ela não é tão adequada para quem tem esse tipo de problema, porque, puxa, pode aumentar a glicotoxicidade, gerar ali uma glicação, afetar a questão vascular do paciente, principalmente ali a questão vascular do próprio pênis, né? Então, tudo isso a gente acaba traçando em consultório, orientando o paciente para que ele possa, ao longo do tempo, melhorar esse quadro clínico. Veja, eu sempre falo que a resposta do tratamento sempre é a longo prazo, porque o desenvolvimento da disfunção nunca é da noite para o dia. Ela é uma consequência de vários fatores que de fato, levaram a esse problema. Então, para você tratar o paciente nesse contexto, você também precisa respeitar o tempo fisiológico, né? Da mudança de vários parâmetros para que o paciente volte a ter aquela resposta sexual novamente. Então, é um tratamento, a gente tem que entender isso como uma conduta, é um tratamento propriamente dito. Então, vai levar ali um tempinho para ele perceber algumas melhoras. E quanto tempo? Uma média? Olha, isso vai depender muito do paciente, né? Então, eu falo assim que pelo menos 3 meses é um tempo adequado, né, para o paciente começar a perceber algumas melhoras em relação à sua função sexual, tá? Então, acho que é uma intervenção ali de pelo menos 90 dias, o paciente já vai percebendo essa melhora. É bem importante pontuar isso, né? Para que a pessoa não. Porque senão a ansiedade também vai atrapalhar. Exatamente. Então, acho que tem que abrir o jogo para o paciente, porque senão ele vai piorando o quadro, ele vai ficando ansioso, enfim, né? E veja, nunca é um trabalho sozinho. Na maior parte das vezes, eu vou te falar, tem uma terapia medicamentosa junto, então a gente não exclui isso também da rotina do paciente. Então, muitos pacientes fazem uso de medicamentos que potencializam, né, a ereção, até tipo fisioterapia, né? Então, existem trabalhos, entre aspas, manuais, que ajudam também na melhora dessa performance. Então, assim, como você falou, é uma equipe multidisciplinar que acaba trazendo ali um resultado mais rápido para esse indivíduo. Fantástico. Rodrigo, e no campo da suplementação, porque até com o perfil alimentar que você sugeriu, né, que envolve aumentar antioxidantes, ômega 3, envolve uma série de coisas, quando a gente não consegue atingir via alimentação, a gente caminha para a suplementação. Neste contexto da saúde sexual, qual é o papel da suplementação? Então, assim, daí a gente tem que entender qual que é a fisiologia da ereção, né? Então, assim, para a gente entender o que a gente vai colocar em termos de suplemento, a gente tem que entender como é que o pênis fica ereto. Então, é um processo hemodinâmico. Envolve, por exemplo, a questão vascular, a circulação propriamente dita. Então, essa função vascular, ela tem que estar íntegra. E para que você tenha ali a entrada de sangue, né, nos corpos cavernosos, isso aí depende da produção de uma substância que é determinante para o processo de ereção, que é o óxido nítrico. Então, a gente tem os precursores dessa substância, como, por exemplo, a citrulina, a arginina. Para que você tenha a conversão da arginina em óxido nítrico, você tem que ter ácido fólico, né? Então, assim, a gente já vai pensando nas reações bioquímicas por trás desse processo para poder suplementar esse paciente. Então, acho que tem que entender também da bioquímica da ereção para que você possa fazer ali a suplementação adequada. Então, o que entraria, entre aspas, de conduta de suplementação para ajudar esse paciente? A arginina é um baita de um aminoácido que ajuda muito nessa resposta. A própria citrulina também entraria nesse contexto. Como eu falei, o ácido fólico, o metilfolato, que ajudaria como um cofator nas reações de conversão. E eu ainda entraria, por exemplo, com um piconogenol, que é um potencializador também da produção de óxido nítrico. Então, também ajudaria nesse contexto de melhorar a perfusão, enfim, de facilitar a ereção desse paciente. Fantástico. E aí é bem no foco da mecânica da coisa. Exatamente. Você tem que entender o processo para que você possa trabalhar em cima disso, né? É aquilo que eu falei. Então, existe uma bioquímica por trás da ereção. É esse mecanismo que a gente tem que entender para facilitar o tratamento do paciente. E em paralelo, mais uma vez, dependendo de qual é como a doença de base, né? Aí faz Vai a tratando o suplementação paciente também, exatamente. Perfeito. Rodrigo, muitíssimo. Ah, e mais uma dúvida, na verdade. A arginina
Para esse objetivo, qual é a dosagem habitual? Olha assim, o que a gente tem na literatura são doses de 2 a 4 gramas, que são doses até, entre aspas, um pouquinho elevada, né? Quando a gente vê ali, normalmente o que se prescreve para a maior parte dos pacientes. Mas, como a gente está pensando numa disfunção, essa dosagem acaba se encaixando, se enquadrando muito bem para tentar melhorar esse tipo de resposta. Perfeito. Tem alguma contraindicação da arginina? Olha, até onde eu li e até o que eu vejo de prática clínica, eu nunca vi nenhum tipo de reação adversa em relação a essa dosagem. Então, ainda é considerado seguro, porque é o que a gente vê até nos estudos de tratamento, né? Então, acho que, como base, essa informação da literatura já te dá segurança para prescrever essa quantidade para tratamento das disfunções, tá? Perfeito. E também pensando nesse objetivo, tem um melhor horário de consumo? Olha, assim, como o intercurso sexual às vezes não é previsível, né? Então, assim, hoje em dia as coisas são meio malucas, às vezes acontece, às vezes não acontece. Então, a gente orienta para o paciente que ele tome no horário que ele sempre vai lembrar de tomar a suplementação, tá? Independente se ele vai ter um intercurso sexual ou não. Então, aquilo que eu falei, é um tratamento, então é uso contínuo. Então, ele tem que tomar todos os dias para poder melhorar essa questão da sua função erétil. Perfeito. Rodrigo, muitíssimo obrigada por compartilhar tanta informação. Fiquem aí, já voltamos com a outra resposta. Rodrigo, no bloco anterior, a gente focou em cobrir os aspectos nutricionais, os aspectos de suplementação relacionados à saúde sexual, mais especificamente disfunção sexual, né? Mas existem, e você pincelou, uma série de outros hábitos que também estão envolvidos para que exista uma boa saúde sexual, né? Quais outros hábitos são importantes a pessoa cuidar? Eu acho assim que a prática da atividade física ela é essencial porque melhora a saúde cardiovascular, né? Então, o exercício físico hoje ele é compreendido como um tratamento, entra como parte do tratamento da disfunção. Então, assim, a gente percebe que quando o paciente, enfim, ele inclui a atividade física, né, dentro da rotina de tratamento, né, essa performance sexual ela melhora muito, né? Então melhora a saúde cardiovascular, melhora a saúde dos vasos sanguíneos, então isso por si só já garante sim, né, uma melhora desse quadro clínico. Fora que porque o exercício físico também melhora modula o perfil hormonal do paciente, então aumenta as concentrações de testosterona ou ajuda na sensibilidade desse hormônio, enfim, então eu acho que a atividade física sempre é essencial nesse processo, né? Como conduta para ajudar o paciente a melhorar essa função, ou essa disfunção, né? Fantástico. E eu acho que eu gostaria de acrescentar sono. Perfeito. Todo sentido. O paciente tem que dormir até para diminuir o seu nível de estresse, seu nível de ansiedade. Então, acho que o sono também é um fator determinante. Não tem jeito, né? Sono é de base para absolutamente tudo. Se você mexe E com as ele, você pessoas mexe em estão tudo. diminuindo as horas de sono, né? Então, você vê, até a gente, puxa, às vezes você estende suas horas de trabalho, enfim, quando você vê, puxa, é 2 da manhã, tem que acordar às 5, é uma loucura. Eu penso ontem, a gente trocando mensagem, quase 11 horas da noite. Ai, desculpa, eu só parei agora. Você, eu nem parei. Estou aqui ainda montando aula, faz parte, é isso aí. Faz parte.
E última perguntinha, se você pudesse deixar assim 3 dicas para quem está precisando começar a cuidar desse aspecto, quais seriam? Então vamos lá. Primeiro, procurar ajuda, né? Eu acho que se o paciente, o indivíduo, enfim, o homem, ele começa a perceber que ele está diminuindo a sua potência sexual ou que ele de fato não está conseguindo ter ali uma quantidade de ereções adequadas, eu acho que esse é um primeiro passo, né? De procurar ajuda profissional e procurar alguém que entenda do problema. Eu acho que numa primeira situação, lógico, um médico urologista, ele se enquadra muito bem nesse contexto, né? Porque ele vai identificar algumas possíveis causas ou razões e dar um diagnóstico. Então, a gente precisa do diagnóstico para poder tratar, né? Segundo, puxa, entendendo que o problema existe, é buscar o melhor tratamento, né? Então, acho que tem que dar ouvido, sim, aos profissionais da área da saúde que estão atendendo esse indivíduo. Segundo, não deixar de tentar mudar os seus hábitos alimentares, porque a gente sabe que a alimentação é fundamental para ter uma boa resposta sexual, né? Então, procurar um nutricionista que se encaixa até no trabalho do próprio urologista, enfim, acho que é uma conduta assertiva. E, como eu falei, a atividade física, né? O exercício físico como tratamento, ele acaba sendo ali também fundamental. Então, acho que a procurar ajuda a entender o problema, né? E se encaixar nas propostas de tratamento, que isso aí com certeza vai resolver o problema desse indivíduo. E volta a ter ereção, viu, deles? Eu vou te falar que assim, a maior parte dos pacientes que seguem o protocolo, as condutas ou os tratamentos acabam voltando sim a ter uma boa resposta sexual. Fantástico, fantástico. Olha, eu acho que essa dica de procura ajuda, ela é fundamental para qualquer coisa, né? Porque às vezes as pessoas têm dificuldade mesmo, em especial este tipo de tema, que tem Sim, é muito um tabu pouquinho ainda. mais de tabu, como a gente falou no início. E assim, a gente tem hoje, né, por exemplo, o homem ele tem uma carga de responsabilidade muito grande em relação à sua função sexual. A gente vive num mundo muito machista, né? Então, assim, ele tem que ter alta performance, ele tem que, enfim, né, ah, cara, fazer pirueta ali naquela hora. Mas não é bem assim, né? Eu acho que tudo é uma questão de consciência e saber entender a sua realidade, né? Perfeito, assino embaixo. Rodrigo, muitíssimo obrigada. Para vocês que nos assistem, curtam, compartilhem e aproveitem essas dicas extremamente práticas. Se estão passando por isso, se conhecem alguém que está passando, procurem ajuda, ajudem a procurar ajuda. Lógico. Muito obrigada por assistir. Com carinho da Nutri, a gente se vê.